Olá, está começando agora uma edição especial do Conexões. Como vocês podem ver, nós não estamos no estúdio. Nós viemos para o Pátio das Humanidades para fazer parte do projeto A UFG é a Sua Casa, que pretende discutir e também combater a violência e o tráfico de drogas no ambiente universitário. Por isso, hoje nós vamos falar sobre as drogas e os impactos delas na sociedade. E para isso, nós vamos conversar com a professora Camila Caixeta, que é da Faculdade de Enfermagem e também uma das responsáveis pelo projeto A UFG é a Sua Casa. Olá, professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, um prazer enorme discutir essa temática. E vamos conversar também com a professora Renata Mazaro, que é do Instituto de Ciências Biológicas e que estuda a questão das drogas e da dependência. Olá, professora, obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É muito prazeroso estar aqui com vocês e a gente ter essa conversa. Para começar, queria perguntar para vocês uma definição simples do que são as drogas e a relação dessas substâncias com a dependência. Professora Renata. Drogas, elas são substâncias que modificam a ação do nosso organismo, de alguma forma. O que é muito comum a gente associar as drogas à droga, né, nesse sentido pejorativo das drogas que sejam lícitas ou ilícitas. O que a gente vai conversar um pouco hoje é o uso abusivo das drogas. E as drogas podem ser desde medicamentos que vocês compram normalmente na farmácia, tanto que chama-se drogaria, quanto as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, né? E o mecanismo de dependência, ele é estabelecido pelo uso contínuo da droga, que modula sistemas de neurotransmissões no nosso cérebro. Então, modula desde receptores, enzimas, e isso faz com que o nosso organismo necessite da droga como se fosse uma substância endógena. Então, a gente tem uma modulação neuronal que faz com que a gente crie a dependência e instale um comportamento como se fosse obsessivo-compulsivo, conforme a gente vai perdendo o controle do uso, por caráter principalmente de uso abusivo das drogas. Então, as drogas que nós estamos falando hoje aqui no nosso programa são drogas de características psicotrópicas, que causam quadros de dependência, né, síndrome de dependência, que é o que hoje é o correto. Professora Camila, pode complementar um pouco? Acho que um ponto extremamente importante da gente entender é que as drogas, de uma maneira geral, elas participam da nossa vida, do nosso cotidiano. E uma questão muito interessante é qual é a relação que eu estabeleço com determinada droga. Um exemplo muito claro disso no nosso dia a dia é o açúcar, por exemplo. O açúcar, ele também nos dá uma sensação, muitas vezes, de prazer. E tem pessoas que necessitam muito mais do consumo do açúcar via qualquer outra, às vezes até mesmo carboidratos, como uma boa pizza e uma macarronada, e outras pessoas que não. Agora, as outras drogas, vamos pegar a questão do álcool, que é a droga mais problemática no Brasil e no mundo. Tem pessoas que fazem o uso do álcool na sua rotina e que não necessariamente têm problemas com o álcool. Por outro lado, nós temos pessoas que não fazem o uso contínuo, mas quando bebem, perdem a linha e têm comportamentos muito complicados e passam muito mal. Agora, o que nós precisamos entender é qual é a minha relação com essa substância. E aí, a partir daí, poder entender qual é a complexidade desse tema. Quando se fala das drogas ilícitas, ainda assim a gente ainda tem uma pitada, que é a questão da ilegalidade, da questão do tráfico, o tráfico relacionado à questão da violência, mas a questão da ilicidade dessas drogas, a maconha, a cocaína, nos coloca ainda na questão legal. O Brasil, nós não temos uma legislação que define muito bem o que é usuário e o que é traficante. Então, por exemplo, se eu estou numa rodinha de amigos e eu estou passando o meu beck para um colega e a polícia entende de fazer, eu vou usar um palavreado do nosso cotidiano, resolve fazer um baculejo, e o policial entender que eu não sou usuária, mas que eu sou traficante, eu posso ser levada para a delegacia e responder legalmente por isso.
acho que aqui a gente começa a nossa discussão. Então, para continuar essa discussão, qual que seria a relação, acho que principalmente da dependência e dessa violência, e um pouquinho também do tráfico? Você poderia falar um pouco mais dessa relação, professora? Eu acho que é importante a gente separar algumas questões. Na questão da dependência, né, a relação do sujeito com a droga é uma questão de necessidade. A pessoa que é dependente, ela necessita dessa substância. Muitas vezes para seguir com as suas atividades cotidianas, rotineiras. Esse é um ponto. Vamos pensar, dependente de qual droga? Ela é lícita ou ela é ilícita? Tá? Na questão da dependência, essa pessoa precisa de cuidado, independente se ela faz uso lícito ou ilícito. Aí eu estou falando do sujeito, que merece e necessita de cuidado, seja um cuidado em saúde, na parte social, psicológica. Esse é um ponto. Agora vamos para o tráfico. O tráfico nada mais é do que um comércio. Do mesmo jeito que nós temos o boteco, que vende o cigarro e vende o álcool, mas o boteco, ele paga seus impostos, ele é legal, socialmente aceito, beleza? O tráfico, ele ocupa o espaço do comércio de uma droga ilegal. E a partir daí, eu tenho uma organização que não é controlada. Eu não tenho noção, eu não tenho ideia de como que esse tráfico estabelece. Cada traficante, cada boca tem a sua regra, tem a sua lei. E o mais preocupante de tudo isso, eu não sei que produto que eu estou consumindo. Quando eu faço a opção por beber determinado tipo de cerveja, determinada marca de cigarro, eu tenho no rótulo exatamente as substâncias que compõem aquele cigarro e aquela cerveja. Quando eu vou na boca, mesmo para comprar a maconha, eu não sei qual é a quantidade de maconha realmente que tem ali, eu não sei exatamente quais são as substâncias que aquele traficante, porque ele mesmo manipula, ele mesmo que faz, eu não sei o que está ali. Na nossa prática, na minha prática, eu vejo usuários de maconha falarem que já fez o uso de maconha misturado com raspas de crack, que é cocaína. A pessoa não foi na boca buscar cocaína, ela foi buscar a maconha. Como é que eu vou mensurar isso? Esse é um ponto. Bom, professora, a gente tem que ir para o intervalo. Eu volto com essa mesma questão daqui a pouquinho para a professora Renata. Peço que você continue acompanhando Conexões pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou então pela internet. Você pode assistir a gente pelo Facebook ou pelo YouTube. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões Especial de hoje, que trata sobre as drogas e os impactos delas na sociedade. Nós estamos conversando com a professora Camila Caixeta, que é da Faculdade de Enfermagem da UFG, e também com a professora Renata Mazaro, que é do Instituto de Ciências Biológicas. Hoje nós estamos aqui no Pátio das Humanidades, em uma programação que integra o projeto A UFG é a Sua Casa. Professora Camila, então queria retomar com a senhora a questão da relação entre drogas, tráfico e violência. Quanto à dependência e a relação com a violência, o que acontece? Como o organismo ele está dependente da droga, quando é retirado o acesso, né, a essa droga, é como se ele tivesse sem. Então, ele vai tentar de tudo para buscar essa droga. E, muitas vezes, uma das tentativas associa a violência. E a droga em si, o consumo abusivo, quando se perde o controle, o que acontece? No caso do álcool, que a professora Camila disse, que é um problema mundial, e aqui no Brasil, principalmente, isso é velado pela própria cultura do consumo do álcool e da própria questão econômica, né, do quanto que ele gera, né, em termos econômicos para o Brasil. O álcool, ele é uma droga que ela estimula, né, ela tem essa questão de estabelecer, de florescer, né, ou de
propiciar um comportamento violento àquelas pessoas que já possuem essa característica. Então, é como se na sociedade normal, sem a droga, essa pessoa reprimisse esses comportamentos mais violentos por uma questão mesmo cultural, educacional, que vem desde pequeno. Quando ele está sob o efeito do álcool, como ele é depressor do sistema nervoso central, ele faz o quê? Ele rebaixa essas vias de controle, né, sociais, e aflora as vias, né, associadas à violência. E qual que é o problema do uso abusivo das drogas sob o olhar neurobiológico? Ele comanda vias nossas muito primitivas, que é do sistema de recompensa, que é o sistema de prazer, de sobrevivência. Então, essa modulação neurobiológica, ela vai o quê? Em situações muito primitivas. Por isso que é muito difícil o tratamento, né? O cuidado que a professora Camila falou é muito importante. O paciente que é dependente daquele uso da droga, ele precisa ter o seu olhar de cuidado, porque ele já está com o sistema nervoso central, as vias neurobiológicas moduladas para quê? Para que a droga esteja presente a todo momento. Então, também resgatando a fala da professora Camila, o açúcar, né, nós temos um problema sério, até brinco em sala de aula que nós temos problemas com pós brancos, né, açúcar, farinha, sal, né. Então, isso tudo ele vem no nosso dia a dia e faz com que essa exposição constante module o nosso sistema nervoso central a depender do quê? Dessas drogas. Aí vem cocaína, vem álcool. E o que é complicador? Algumas drogas elas têm um potencial de estabelecer a dependência mais rápido. E também resgatando o que a professora Camila disse, é a questão do que vai acontecer. A pessoa pode consumir muito e não acontecer, assim, em termos sociais, familiares, nada, né? Mas ela pode consumir um pouco, né, e para aquela pessoa, aquele pouco já foi suficiente para modular comportamentos agressivos, violentos, né, que vão gerar situações muito complicadoras, né, dentro do âmbito familiar, social. Então, é uma questão comportamental, social, contexto de uso, que é muito importante. Por que eu uso, né, em que situação que eu uso essa droga? Então, o cérebro da gente, ele associa tudo. Essa droga me deu prazer. Ninguém vai ficar usando alguma coisa que não lhe cause prazer. Por isso que eu falei, mexe com o sistema de recompensa. Então, se causa prazer, eu vou querer buscar em outro momento, né? E a gente fala muito que a droga, vou usar o Aldous Huxley, ele é a fuga, né? É quando eu quero férias de mim mesma. Eu já não me aguento. Então, eu vou consumir algo que me facilita o quê? Sair de mim. Então, isso e é muito natural do ser humano. Então, é uma discussão que nós temos que travar dentro da sociedade para a gente desmistificar muitas coisas e entendermos que existem pessoas, sim, que são mais sensíveis ao efeito das drogas, existem outras que são mais tolerantes, e o que a droga faz com aquela pessoa em termos do seu convívio social, familiar, do seu próprio desempenho pessoal. O que isso está fazendo, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda e também desmistificar, a pessoa ficou dependente porque ela é fraca. Não existe isso, gente. A pessoa se torna dependente porque a droga está modulando conexões, né, sinápticas, está dando um significado na vida que foi positivo em algum momento para ele. Bom, então, professora Renata Mazaro fez as considerações, vou passar a palavra para a professora Camila Caixeta. Professora, como que é a relação, a situação do uso e tráfico de drogas dentro da universidade? E queria que você começasse a falar um pouquinho do projeto A UFG é a Sua Casa. Então, o projeto UFG é a Sua Casa faz um convite a todos nós a ocupar os nossos espaços dentro da UFG. O que a Renata traz para nós com relação à violência, né, na questão do comportamento humano, eu vou trazer o outro lado, que é a violência trazida pelo tráfico. Quando a gente abre os nossos espaços, seja aqui na universidade, seja na praça pública, porque a universidade ela é o reflexo da sociedade. Nada do que acontece aqui deixa de acontecer lá fora. Pelo contrário, nós somos a continuidade, né? O tráfico ele está em todo lugar. E o que nós precisamos pensar é que, como não há regra, como as pessoas, e o tráfico é um comércio, e é um comércio desleal, é um comércio em que a vida das pessoas, elas não valem muito.
No entanto, que as nossas estatísticas, vocês podem ler em qualquer fonte de segurança pública, o que mais se mata no Brasil não são os grandes traficantes, são as pessoas usuárias que estão muitas vezes fazendo o pequeno tráfico, são os pequenos traficantes, que são os vulneráveis. E o que acontece aqui? Quem é vulnerável aqui na UFG? Todos nós. Quando a gente abre o nosso espaço, inclusive neste pátio, para o tráfico, nós estamos nos sujeitando a outras violências, como o furto, o roubo, a tentativa, muitas vezes, de abuso sexual, os nossos carros são lesados, o nosso celular é roubado. Por quê? Isso aqui é uma briga de território. Então, a gente precisa ocupar de uma maneira saudável, a gente precisa dizer que o tráfico, ele não é bem-vindo. E uma diferença que eu acho que é importante ressaltar, esse programa, o UFG é a sua casa, não é para dizer que a culpa é do usuário, porque não é. O usuário, ele precisa de cuidado. O usuário, e ele precisa se responsabilizar pelo lugar de uso. Nós entendemos que a pessoa pode fazer o uso em qualquer lugar, desde que este lugar seja seguro e que essa pessoa tenha consciência que se ele estiver fazendo uso de substância ilegal, ilícita, ele está correndo risco também de ser sujeito a todas as penalidades legais. Então, assim, o UFG é a sua casa, é o convite para que possamos ocupar todos os espaços de uma maneira saudável para todo mundo. A gente tem que ir para mais um intervalo, mas você pode contribuir com o nosso programa. É só mandar a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp no 99181-1406. A gente volta no próximo bloco para finalizar esse debate. Estamos de volta com Conexões Especial de hoje, que está aqui no Pátio das Humanidades para discutir as drogas e os efeitos delas na nossa sociedade. Esse programa que faz parte do projeto A UFG é a sua casa. E para discutir esse tema, nós estamos contando com a presença da professora Camila Caixeta, da Faculdade de Enfermagem da UFG, e também com a professora Renata Mazaro, que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. E esse bloco vai ser aberto para a participação das pessoas que estão aqui acompanhando o nosso programa desde o começo. Queria então a nossa primeira pergunta da nossa plateia. Meu nome é Vanessa Figueiredo, eu sou do curso de Biblioteconomia e eu tenho uma pergunta para a professora Camila. Professora, vivemos em uma sociedade hoje no qual as classes inferiores, né, as mais pobres, são as mais afetadas. Na opinião da senhora, o que a senhora acha por que essas classes são afetadas e o porquê da falta de informação com relação às drogas? Obrigada. Eu que agradeço, sua pergunta é extremamente pertinente. Vamos lá, nós vivemos numa sociedade ainda com muita hipocrisia, né? A gente precisa falar com mais verdade sobre as drogas. Essa questão de dizer que a droga faz mal, convenhamos, ela não faz só mal, a gente esquece do prazer que ela nos traz, né, gente? Então, quando a gente começa a conversar com as nossas crianças, o Brasil é um país que não conversa sobre drogas em momento algum da vida. Não tem disciplinas nas escolas, não tem esse diálogo na mesa de jantar. Esse é um ponto, começa por aí. E aí, quando a gente começa a experimentar as drogas, a gente está sendo lançado num universo desconhecido. Eu só sei o que é ressaca uma vez que eu a tenha. Ninguém me contou que eu passo muito mal com a ressaca, o que acontece com o meu cérebro quando eu tenho uma ressaca, quais são os riscos que eu enfrento quando eu faço um uso abusivo de álcool para ter a ressaca. Esse é um ponto. A outra questão que você traz, né, é da diferença social que envolve, eu acho que você quis perguntar da questão, muitas pessoas, você olha para a população carcerária hoje, é preto, pobre, né? A maioria preto, pobre e favelado, muitas vezes assim, da periferia, que são os 3 P's, né?
Infelizmente, ainda seguindo na nossa hipocrisia, nós temos que avançar muito. Porque quando se tem dois adolescentes que são pretos lá na praça universitária fumando maconha, a polícia para. Agora, quando tem dois adolescentes loiros dos olhos azuis, a polícia pergunta se está tudo bem. É brincadeira isso, né? Então a gente precisa realmente fazer uma discussão da sociedade, a gente precisa fazer e dizer que nesse momento nós somos todos iguais. A droga, ela está aqui, ela está na periferia e ela está nos palácios, né? Seja do Planalto ou de qualquer outro. Então é mais ou menos por aí. Agora nós vamos para mais uma participação do nosso público. Eu sou a professora Angelita, diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, e queria perguntar às professoras sobre redução de danos. Por que é que a gente, quer dizer, a abordagem possível, a possibilidade nossa é fazer a redução de danos, e o que é a redução de danos na perspectiva do projeto A UFG é Minha Casa? Angelita, excelente a sua pergunta, provocadora, né? Vamos lá, falar um pouquinho de redução de danos. A redução de danos, ela tem como perspectiva o respeito ao sujeito. Porém, como é que é esse respeito? O respeito, ele só vem a partir da informação, ele só vem a partir da construção do que o sujeito, de fato, ele está usando, quais são os riscos que ele está correndo. A partir disso, a gente tem a seguinte perspectiva. Se você for usar, que use da maneira menos danosa possível. Se eu for fumar a minha maconha, que é uma droga ilegal, que eu faça num ambiente reservado, que eu tenha certeza de que aquela substância que eu estou usando, ela é realmente maconha, que ela realmente é de qualidade. Se eu for fazer o uso do álcool, que eu coma antes, que eu associe junto com o consumo de água, que eu faça o consumo em ambiente seguro e que, por gentileza, não vamos dirigir, não vamos chegar em casa batendo no cachorro nem na mulher, né? Então, assim, são aspectos de proteção. E como é que eu faço redução de danos nesse ambiente? Eu reduzo o dano quando eu não deixo o tráfico entrar aqui dentro. Que por mais que eu faça o uso de substâncias ilícitas, eu tenho que ter a consciência de que quando eu faço a compra da minha droga ilícita aqui dentro, eu estou colocando todo mundo em risco, inclusive eu mesmo. Claro. Nesse sentido da redução de danos e na nossa ignorância cultural, tem uma situação que chama educação para o uso. É quando você é educado para o uso. A partir do momento que você entende que a droga lhe traz um prazer, como eu posso usar desse prazer para reduzir o dano? Que dano? Da ressaca, né? A questão do êxtase. Como é que eu vou reduzir a desidratação numa festa rave, por exemplo? Na questão do álcool, né? Meu pai fazia muito isso, era italiano, de cultura italiana. Então, a gente sempre foi educado a beber, né? Mas é o que a Camila falou. Qual é a diferença? É o que os organismos vão responder àquele abuso do consumo e aquela pessoa que vai chegar dentro de casa, vai bater, né, na mulher, na mãe, né? O que isso vai ser para aquela pessoa? Então, a gente tem que fazer esse entendimento. Existe uma educação para o uso? Existe. A droga dá prazer? Dá. É uma ignorância nossa começar a falar, não, a droga, ela dá prazer. Você chegar para uma criança e falar, olha, não usa isso aqui, a hora que ela experimentar e ver que aquilo foi bom, imagina a construção toda que você fez dentro da sua casa. Então, a gente tem que começar a quebrar a barreira e trazer isso para dentro de casa, para a família, explicar, né, sem medo. Porque a criança vai ver você bebendo a sua cerveja, vai ver você bebendo o seu vinho. Por que que ele fala que não pode e ele consome? Então, isso é muito, né, é um dilema muito grande educacional. Então, a gente tem que explicar. E a educação ela tem que vir de casa, dos pequenos, para que seja uma sociedade que entenda o risco, né, e se existe um benefício. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a presença da professora Camila Caixeta, que é da Faculdade de Enfermagem e também responsável pelo projeto A UFG é a Sua Casa. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Enfim, é um prazer enorme. Muito obrigada.
Obrigada também, professora Renata Mazaro, que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e também faz estudo na área de drogas e dependência. Muito obrigada, professora. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, é sempre muito bom. Obrigada. Bom, o Conexões de hoje está chegando ao fim, mas eu espero que você continue acompanhando a gente, tanto com a nossa programação na TV UFG, quanto pelo nosso site, ufg.org.br, ou então pelas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook e Twitter. É só acessar e acompanhar as novidades da nossa programação. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!